Esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Nós chegamos até você pela TV, podcasts e redes sociais. Se ligue aqui e participe com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando sempre que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio nós recebemos o deputado distrital Chico Vigilante, pelo PT. Seja muito bem-vindo, deputado. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Carlos. Prazer enorme estar aqui nessa bancada mais uma vez. Tá certo. Deputado, o senhor já tem pelo menos 6 mandatos, tanto como deputado distrital, como deputado federal. O senhor conhece o ambiente da política, tanto no Distrito Federal como nacional também. Eu vou começar a nossa conversa falando pela Câmara Legislativa, que é onde o senhor trabalha, né? Eu queria que o senhor fizesse um balanço. Foi um bom ano para a Câmara Legislativa, 2021? Olha, foi um ano positivo. Nós aprovamos uma série de projetos importantes para a cidade. Projetos encaminhados pelo Poder Legislativo, mas também projetos de autoria dos deputados distritais. Para mim, um projeto muito importante foi esse que substitui o programa que nós tínhamos de atendimento à população mais pobre, né? Eu, Arlete, o Fábio tinha apresentado um projeto anteriormente. O governador disse que era via de iniciativa, vetou, depois mandou um outro, corrigiu e foi aprovado, né? Agora nós temos projetos muito importantes a ser discutido e aprovado agora em 2022. Quais? Como, por exemplo, o PEDOT. E eu estou preocupado com o PEDOT, porque o Plano de Ordenamento Territorial Local, ele foi apresentado no governo Agnello, no ano eleitoral. Nós não aprovamos, e olha que eu era da base do Agnello, nós achamos por bem não aprovar em função do ano eleitoral. Depois ele foi reapresentado no governo Hollenberg, também entrou o ano eleitoral e não foi aprovado. E agora, infelizmente, está ficando para ser discutido no ano eleitoral. Portanto, eu temo que ele não seja aprovado. O que mais lhe preocupa em relação ao PEDOT? É exatamente a destinação de uma série de áreas do Distrito Federal. Você veja que nós já tivemos, Carlos, nós tivemos um problema grave aqui de abastecimento. Sim. Vou até citar um fato aqui rapidamente. Pode falar. Quando era presidente do INCRA, o Rolf, ele é presidente do INCRA Nacional, ele mandou o INCRA fazer uma pesquisa a respeito das unidades da federação, das 27 unidades, quem teria problema de abastecimento. E aí, numa audiência comigo, ele me relatou esse fato. Eu perguntei ao Rolf, e aí, qual é o resultado da pesquisa? Disse, olha, o principal problema de escassez hídrica é a Paraíba. Quando ele falou isso, eu imaginei que o segundo seria o Pernambuco, o Ceará, o Piauí, enfim. Algum da região ali. Da região, sabe, do semiárido nordestino. Né? Mas, para minha surpresa, ele disse, e a segunda unidade da federação, segundo a pesquisa, com maior problema hídrico, com possibilidade real de falta de abastecimento, é o Distrito Federal. Olha só. Por quê? Porque o Distrito Federal foi praticamente destruído, Carlos. Você pega Vicente Pires, ou dizer que são mais de 700 nascentes que foram aterradas ali no Vicente Pires para que surgisse o Vicente Pires. Você pega Águas Claras. Era uma região de chácaras, né? Exatamente. Você pega Águas Claras, né, que é uma cidade relativamente planejada. Ali ainda hoje tem prédios que tem bomba de sucção instalada para puxar, bombear a água e jogar fora, porque são nascentes, os prédios foram plantados em cima de nascentes. Vai para o Sol Nascente, né, que é uma região mais pobre do Distrito Federal, a mesma coisa, até várias nascentes para poder surgir o Sol Nascente. Então é grave, é muito grave essa situação. Isso eu vejo que coisa curiosa, né, porque o Distrito Federal, a transferência da capital para Brasília, um dos critérios foi exatamente esse encontro das águas, né? A posição da capital federal do ponto de vista hidrográfico. E aqui nessas grandes bacias. Exatamente. A bacia do Prata é a bacia amazônica. Exatamente. Nós alimentamos a bacia amazônica. Né? Você veja que falha de planejamento enorme, né? O Juscelino planejou tudo direitinho, agora depois vieram os destruidores, né? Você pega, mais uma vez falando do Vicente Pires, aquela região, Guará, Vicente Pires ali, o que o Juscelino imaginou para aquilo ali? O cinturão verde de proteção da capital federal, que foi destruído. Né? Portanto, é realmente um problema muito sério. Né? E isso, você tem essa questão do problema hídrico, mas em função do crescimento
desordenado do Distrito Federal. Nós temos um problema hoje muito grave na saúde. Exato. Não é? Porque talvez seja o mais grave que nós temos hoje no Distrito Federal. Esse é um ponto que eu ia perguntar. O senhor acha que também, tirando a questão do PDOT e do PPCUB, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, também todas essas questões urbanísticas que o senhor acha que vão ser importantes no âmbito da Câmara Legislativa, em relação a 2022, para a eleição, o senhor acha que a saúde é que vai ser o tema? Não, a saúde é o carro-chefe. Até porque ficou demonstrado agora, ao longo dessa pandemia, a importância estratégica do SUS, a importância estratégica da saúde pública no Brasil. Se nós não tivéssemos o sistema de saúde pública que a gente tem, nós não teríamos, 600 mil mortes, nós teríamos muito mais. Quem sabe teria chegado a 3 milhões de mortes, né? Mas o nosso sistema, tão mal falado, as pessoas falam tão mal do sistema público de saúde, foi quem socorreu efetivamente as pessoas na hora da maior necessidade. Temos que melhorar o SUS? Temos que melhorar. Precisa melhorar a saúde? Precisa. E aí é bom que o governador Ibanez tome consciência de que não é só construir UPA, não é só construir unidade básica da saúde. É preciso contratar gente. É preciso qualificar as pessoas para o atendimento melhor. Nós temos alguns exemplos. Vou citar o estado do Maranhão, onde o governador Flávio Dino, ele fez a regionalização da saúde no estado do Maranhão. Aí ele criou os hospitais macro-regionais, que ele atende, são hospitais equipados, com tudo que precisa no hospital de grande porte, que atende um conjunto de municípios, e aí no município fica a unidade básica de saúde, né? E quem necessita de hospitalização vai para aqueles hospitais macro-regional. Acho que é um sistema a ser pensado e a ser implementado aqui no Distrito Federal. A gente tem os hospitais regionais, né? Sim, mas não estão funcionando. Não é o modelo que a gente tinha, até porque hoje, Carlos Eduardo, tem uma coisa muito grave. Carlos Alexandre, tem uma coisa muito grave, que foi a criação do IGES. O IGES é a pior desgraça que já foi criada no Distrito Federal. Por quê, deputado? E eu disse na época para o governador Hollenberg de que ele estava criando um monstro que ia destruir a saúde pública do Distrito Federal. Depois o governador Ibanez veio na campanha dizendo que iria acabar com o IGES. Todos nós acreditamos que ele seria capaz efetivamente de acabar com o IGES, mas ele não acabou. Ele ampliou o IGES. E aí o IGES já está praticamente destruindo o hospital de base. Você pega, tem milhares de pessoas na fila para ser operado. E eu conversando com um médico outro dia, ele me dizia que trabalha no hospital de base, ele dizia: Chico, nós não estamos operando porque não tem fio de sutura. Fio para costurar a pessoa não tem. Meu Deus. Quer dizer, aí dizia que o ISES era para ter compra rápida, né? Tá aí, serviu para nada. E né? o hospital de base é referência exatamente no pronto-socorro. Eu digo que o hospital de base era a grande escola de medicina de Brasília e do Centro-Oeste. Sempre ficou quem sabe do Brasil, sempre, né? Sempre ele sempre foi hospital de referência. Exato. Tanto é que era comum se dizer aqui em Brasília que se você sofresse um acidente, mesmo que você tivesse plano de saúde, primeiro fosse para o hospital de base. Depois do hospital de base, os médicos lá te examinarem tudo, aí você iria para um outro hospital. O senhor acha que se perdeu isso, então? Se perdeu, destruíram. O hospital de base está praticamente destruído. Aí ampliaram o IGES para Santa Maria. Ainda queriam colocar para o hospital de Taguatinga. Felizmente, nós barramos. E colocaram o IGES para construir UPAs, né? Portanto, em vez de pegar a nova CAP, ou a Secretaria de Obras, ou a engenharia da Secretaria de Saúde, para construir as obras, as UPAs e as unidades básicas, botaram o IGES também para fazer isso, né? Entendo. E eu sempre disse, e está sendo, infelizmente, está sendo comprovado aquilo que eu dizia, que o IGES ia deixar um grande rastro de malandragem e de corrupção. Está aí agora comprovado. É um ente corrupto. Como é que o senhor está vendo o movimento na Câmara Legislativa? Porque existem deputados que defendem, por exemplo, a realização de uma CPI ou uma fiscalização mais atuante em relação a isso. O senhor vê espaço para isso em 2022? Eu não vejo. Infelizmente, o governo continua tendo muito cargo. E tem deputado que prefere ganhar um cargo, uma administração ou a indicação de uma secretaria, do que cumprir o papel dele de parlamentar, que é da fiscalização do Executivo. Não é? Você fiscalizar o Executivo é um dever nosso. Votar os projetos que são de interesse da cidade, de interesse da população, é uma obrigação nossa. Por isso que eu, Arlete,
o Fábio, né, que é o nosso bloco, Sim. a gente tem melhorado os projetos do Executivo e temos votado os projetos. E ouço dizer que constantemente o governador Ibanez diz para o pessoal dele que nós, eu, Arlete e o Fábio, somos os melhores deputados que tem, porque a gente vota os projetos de interesse da cidade sem pedir nada para ele, né? Olha só. E nós vamos continuar fazendo isso. Inclusive, o senhor estava mencionando que determinados projetos não seriam aprovados se não houvesse a participação de vocês, da oposição. Sem dúvida, a maioria absoluta dos projetos não teriam sido aprovados se não tivesse nossa participação. Porque tem projetos que necessita de 16 votos e tem projeto que precisa de 13 votos. E nunca o governador tem 16 votos, nunca o governador tem 13 votos ao lado dele, não é? A não ser quando oferece uma administração, oferece um cargo de diretor regional de ensino. Toma lá da cá. O que eu acho uma lástima, né? Acho isso vergonhoso, acho isso indecente. Tanto é que eu defendo que as administrações, isso está na lei orgânica do Distrito Federal, tem uma decisão judicial que não é cumprida, que é os moradores ter o direito de escolher seus administradores, através da votação direta. Não é transformar em município, porque o Distrito Federal não suporta a transformação em município com Câmara de Vereadores. Mas seria a população da Ceilândia, aqui do Plano, de Taguatinga, Planaltina, de qualquer cidade, ter o direito de escolher o seu administrador. Exato. E não ficar deputado plantando administrador. A maioria dos que são plantados nem sequer conhece a cidade. Exato. E outra questão, né, deputado, como o senhor mencionou, isso fortalece a comunidade. Quer dizer, estabelecer a eleição direta para o administrador regional é uma maneira de você fortalecer os laços comunitários, a comunidade ter representatividade. Quer dizer, é só você verificar a diferença que tem hoje da gestão democrática das escolas, que os diretores de escolas são eleitos pela comunidade escolar, a autonomia que eles têm, o trabalho de transformação que eles fazem das escolas. Isso é o retrato do que seriam as administrações se o povo estivesse escolhendo os administradores. Esse é um ponto. O senhor vai defender isso na campanha de 2022? Eu aprovei uma lei, ficou um ano, o governo não cumpriu, aí ingressou na justiça, o judiciário disse que tinha visto iniciativa, o governador Ibanez cumpriu uma promessa dele de mandar um projeto, está lá na Câmara engavetado, está engavetado lá na Câmara, mas precisa de pressão da opinião pública para que esse projeto seja aprovado. O senhor mencionou, deputado, na sua resposta anterior, que o senhor repudia, reprova, né, condena essa política de entrega de cargos, toma lá, dá cá. Agora, o senhor sabe muito bem também que o PT teve problemas com essa política. E eu queria saber, assim, como é que o PT, nessa eleição de 2022, e aí o senhor pode falar tanto local como nacional, como é que o PT pretende se colocar para os eleitores nessas questões depois de tudo que já aconteceu? Olha, as eleições anteriores, quando o Lula disputou 94, disputou 98, 2002, melhor, 89, 94, 98, a população não conhecia o PT. Não sabíamos do que nós seríamos capazes de fazer. Hoje a população conhece. Por isso que o Lula está disparado nas pesquisas. A população sabe quem é o PT, sabe quem é o Lula, sabe do que nós somos capazes. Teve erros? Teve. Vamos corrigir todos os erros e fazer diferente. Eu acredito na eleição do Lula em primeiro turno. Acredito nisso. E acredito que ele fará um governo muito melhor do que ele fez anteriormente. O senhor acha que a aproximação dele com o ex-tucano, Geraldo Alckmin, isso é fazer diferente? Olha, eu fui deputado federal junto com o Alckmin. O Alckmin é uma pessoa de centro. E ninguém governa esse país se não tiver com o centro alinhado num programa de governo, num projeto de governo. Portanto, eu estou muito animado com essa aproximação e com a disposição do Alckmin de sair do PSDB e de fechar conosco. Eu vou te revelar uma vez uma conversa, pela primeira vez vocês vão tomar conhecimento. Que ótimo. Que eu tive com o então governador Tasso Gereissati. Aí o Tasso dizia qual tinha sido, lá no Palácio, essa conversa eu tive com ele, lá em Fortaleza, só nós dois. Quando o Tasso falou uma coisa que eu guardei para sempre na memória, que ele disse: Chico, grande problema nosso, nós do PSDB e vocês do PT,
é que a gente não teve a sabedoria de pegar os melhores do PSDB, os melhores do PT, unir e ter feito um governo de coalizão. Olha só. Isso continua valendo. Portanto, eu acho que isso é possível ser feito, acredito que dá para fazer e nós vamos fazer. Quer dizer, essa avaliação do ex-governador e senador Tasso Gereissati, o senhor acha que está mais atual do que nunca? Então, sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós vamos, Carlos Alexandre, nós vamos pegar um país destruído. Muito diferente. Independente de quem ganhar, né? Independente de quem ganhar. Nós, quando assumimos o governo, o Lula assumiu, você deve estar lembrado daquela imagem maravilhosa do Fernando Henrique, transmitindo a faixa para o Lula, não é? Já no momento da diplomação, quem estava ali no Tribunal Superior Eleitoral? O Nelson Jobim, né? Sim. Quando o Lula chorou e tudo, que era o primeiro diploma que ele recebia. Exato. Depois a satisfação que o Fernando Henrique teve de transmitir a faixa para um operário. Eu não sei como é que vai ser a posse em 2023, 1º de janeiro. Eu acredito que esse momento, que eu chamo de capitão capiroto, que está aí na presidência da República, não vai querer entregar a faixa presidencial. E aí, além da gente ganhar a eleição, ainda vai ter que lutar para resgatar a faixa do peito do fascismo e colocar novamente no peito de um operário que já demonstrou que sabe governar e é o melhor para o Brasil no momento. O senhor acha que corre o risco de acontecer, de se repetir aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, que o Trump não entregou a faixa? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O Bolsonaro é discípulo do Trump, não é? Acho que é mais ou menos o que aconteceu, guardado as devidas proporções, porque era um homem decente, quando o Juscelino Kubitschek foi transmitir a faixa para o Jânio Quadros, que era um translocado, e que o Jânio Quadros ameaçava desacatar o presidente Juscelino, e está aí no livro de história, de que o Juscelino estava pronto para dar um murro, né? Mesmo com toda a educação que o Juscelino tinha, em função do disparate que era o Jânio Quadros, que depois, 7 meses depois, ficou provado que não estava preparado para governar o Brasil. Por que o senhor acha que o Lula vai fazer um governo muito melhor? Porque, veja, o Lula, ele é um fenômeno político que todos nós conhecemos, que é quase que independente das outras questões políticas que acontecem no país. Eu digo isso, por exemplo, como é que o senhor acha que vai ser a relação desse novo, eventual governo Lula com o Congresso, por exemplo? Com o Congresso, o senhor, que tudo indica que não vai se renovar em relação às práticas e à nova política. Como é que o senhor está vendo isso? Acho que a própria população vai querer um relacionamento de alto nível, um relacionamento efetivamente que dê respostas às questões colocadas pelo povo aí. Eu não tenho dúvida de que o Lula fará um governo de união nacional. Se pegar o primeiro mandato do Lula, se verificar lá, os principais ministros não eram do PT. Não é? Você prestou atenção nisso? É verdade. Você pega o presidente do Banco Central, que era o Meirelles, o Lula foi buscar onde? Lá na banca financeira. Né? O ministro da Agricultura, que plantou uma semente que até hoje continua dando resultado, Roberto Rodrigues, que para mim foi o melhor ministro da Agricultura da história desse país. Né? Portanto, são quadros políticos que não eram do PT. Qualificados. Creio que o Lula deverá fazer a mesma coisa. Se eu puder dar um conselho ao presidente Lula, eu vou aconselhar nesse sentido. Não é? Independente de partido. Busca os melhores quadros desse país e traga efetivamente para o nosso lado para fazer um governo de reconstrução desse país. Maravilha. Deputado, eu vou pedir um pequeno intervalo para o senhor, dar uma licença, que a gente volta a falar de Distrito Federal, Brasil, eleições e muito mais. Tranquilo. Ok? Me dá um minuto só e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje o deputado distrital Chico Vigilante, do PT, pelo Distrito Federal. Até já. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado distrital Chico Vigilante. Deputado, o senhor estava mencionando no bloco anterior a sua expectativa em relação ao movimento da eleição no Brasil, falou muito do que o senhor espera do governo Lula. Eu queria voltar um pouquinho para a questão do Distrito Federal, questões locais que são importantes. Uma delas, o senhor estava mencionando, é a questão do pagamento atrasado para creches. Essa questão parece que está encaminhada, é isso?
Isso está resolvido. Nós tratamos com a Secretaria de Educação. Eles solucionaram o repasse dos recursos. Está resolvido. Agora tem um problema mais sério, Carlos. Eu queria chamar a atenção da opinião pública nesse momento. Brasília foi a precursora da criação dos bancos de leite humano. Nós temos em 6 hospitais. Isso tem salvado milhares de vidas de crianças prematuras, né, que nascem prematuramente. Isso pegou, efetivamente, no Distrito Federal. É um programa muito forte, né? É um programa fantástico que está correndo o risco de acabar. Porque as 2 empresas prestadoras de serviço, eles terceirizaram o serviço das cuidadoras de banco de sangue, que são chamadas de banco de leite, que são chamadas de lactaristas. O nome é isso, lactaristas, né? Só semana passada que eu descobri que essa profissão existia. Lactarista. Né? Elas estão sem receber salário. As empresas são 35 trabalhadoras. O número é pequeno, mas o alcance social do programa é fantástico. Essas 35 trabalhadoras estão de aviso prévio. Eu tratei com o general Pafiadaf, né, Manuel Pafiadaf, que é o secretário de saúde. Tratei já com o diretor do Fundo de Saúde para que resolva o problema de pagamento das empresas, porque se eles não resolverem, simplesmente o programa a partir de janeiro acaba. Porque não terá as trabalhadoras para cuidar dos bancos de leite. A partir do momento que não tem ninguém cuidando do banco de leite, ele desaparece. E qual foi a resposta que lhe deram? Que vai solucionar. Vai solucionar. E eu estou todo dia ligando, tanto para o general como para o Everaldo, que é do Fundo de Saúde, para que resolva. O senhor está vigilante. Estou vigilante, com perdão do trocadilho. Esse programa não pode acabar. Esse programa é muito importante. Esse programa é orgulho do Distrito Federal. Né? O Distrito Federal tem orgulho desse programa. É uma coisa que foi idealizado, foi uma ideia de uma mãe. Estou tentando lembrar o nome dela aqui, que começou no Hospital de Itaguatinga. E aí se expandiu para uma série de hospitais. A gente volta a uma questão que o senhor já mencionou no primeiro bloco, que é a valorização do serviço público. Né? O senhor defende muito, a gente falou do ponto de vista da saúde, que é absolutamente fundamental valorizar, investir e reforçar, fortalecer o sistema público de saúde. Agora, existem questões polêmicas também relativas ao funcionalismo público, que no debate nacional ficaram muito latentes, mas e que afetam também a cena local. Eu me refiro, por exemplo, a esse reajuste que foi inserido no orçamento de 2022 para as polícias, certo? Houve uma reação muito grande de outras categorias do serviço público e aí está a questão colocada. Essa questão também tem desdobramentos aqui do Distrito Federal. Como é que o senhor vê isso? Existem categorias que merecem um tratamento melhor do que outras? Ou não? A questão não é essa? Como é que o senhor avalia esse ponto? Ô Carlos, eu vejo o seguinte, e espero que a Polícia Federal do meu país, que é importante, que é uma força fundamental, que é bom para o fortalecimento do combate à corrupção e tudo, que ela não queira virar uma milícia de um governo. Polícia tem que ser polícia de Estado. Polícia não é polícia de governo. Portanto, eu acho que a Polícia Federal, conhecendo como eu conheço, boa parte, pelo menos da filosofia que tinha a Polícia Federal, eles deviam se negar a receber esse reajuste. E negar, para não ficar parecido que eles são milicianos do Bolsonaro. Olha só. Tinham que se negar, nós não queremos isso. E deveriam estar junto com os demais servidores, lutando para ter uma política de recuperação de perdas salariais. Você tem os trabalhadores da saúde que estiveram em todos os estados na linha de frente de combate ao coronavírus, muitos perdendo a própria vida. Quantas famílias de médicos, de enfermeiras, de atendentes, de vigilantes, de faxineiras dos hospitais que morreram, não é? Portanto, se alguém merece algum reajuste diferenciado, são exatamente os trabalhadores da saúde, que deveriam estar sendo valorizados nesse momento nesse país. Exato. É esses que mereceria ter uma política diferenciada para o atendimento deles e que o governo se negou, o governo do Bolsonaro, a conceder um simples bônus que estava proposto para esses trabalhadores. Portanto, não é correto o que está sendo feito com relação a empenhar 1 bilhão e 700 milhões de reais para o pagamento desse reajuste da Polícia Federal.
Até porque o Bolsonaro, ele é o gênio do mal. O que ele está fazendo com isso? A partir do momento que ele dá aumento para a Polícia Federal, todas as polícias civis nos estados vão querer também. Exato. É por isso que eu digo que tem desdobramentos aqui no Distrito Federal. As polícias militares também vão querer. Claro. Portanto, é o ovo da serpente que está sendo chocado para você ter uma convulsão nesse país, feita pelas forças policiais. Isso é muito grave. É preciso que a nação atente para essa realidade. Ele não está dando o aumento para a Polícia Federal porque ele é bonzinho, porque ele acha que a Polícia Federal merece. Ele é uma engenharia no sentido da desestabilização do Brasil. E é um problema, como o senhor mencionou, né? Quer dizer, a essa altura, no ano eleitoral, porque a gente está falando do orçamento do ano que vem, não tem como você não vincular isso a uma politização, né? Quer dizer, a troco de que o presidente defenderia um aumento para as polícias que são a base eleitoral dele no ano de eleição. Quer dizer, é impossível não ter essa leitura. Eu estava verificando há pouco, quando me deslocava aqui para a TV Brasília, ouvindo no rádio, você está vendo o Brasil está debaixo d'água, né? Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, uma série de outros estados. E outros também a chuva vai chegar com muita força. O governo reserva 200 milhões. Isso é uma vergonha, gente. Dizem ainda agora o governador Rui Costa, que reservaram, o governo está mandando 80 milhões para a Bahia, ele dizendo que não dá para consertar nem os buracos de uma estrada federal. E passa mais de uma na Bahia. Olha só. Enquanto isso, vai 5 bilhões e 700 milhões para o fundo eleitoral. Enquanto isso, reserva 17 bilhões para as chamadas emendas secretas, né? Do orçamento secreto. Sim. Rapaz, isso é uma vergonha, não é? O Supremo Tribunal Federal tem que ter altivez e acabar com esse negócio de orçamento secreto. Transparência, né? Você pega, Carlos, outro dia eu conversando com o Bezoini, que me assessora, falava, Ricardo, presta atenção numa coisa. A época dos anões do orçamento, quando nós caçamos, e você já era jornalista, acompanhou de perto. Sim, claro. Caçamos 15 deputados. Eu falei, frente a essa questão hoje do orçamento secreto, aqueles têm que ser chamados de anão mesmo. Agora, esses de hoje têm que ser chamados dos Golias, né? Os gigantes do orçamento que estão surrupiando o orçamento todo de maneira secreta, sem a nação ter conhecimento para onde está indo esse recurso. Por que uma cidade, que é o caso da cidade, do líder do governo, recebe 300 milhões de reais e uma outra cidade que não tem um deputado apadrinhando ali tudo, não recebe nada? Isso não pode, não é? Tem que ter critério, né? Tem que ter critério. E o critério é na elaboração do orçamento, a União tem que verificar os técnicos na União, as necessidades do país inteiro e destinar recursos para aquilo ali. Deputado, no começo da entrevista a gente estava conversando e eu lhe disse que o senhor está indo para o senhor vai concorrer às eleições, da reeleição de deputado distrital, ou seja, o senhor está indo para o 7º mandato, é isso? Eu tive 2 mandatos de deputado federal e estou no 5º, acho que é de deputado distrital. Eu queria voltar para o seu berço, digamos assim, aqui em Brasília, que é a Ceilândia. E o senhor, recentemente, também fez uma reivindicação específica para a cidade onde o senhor mora, inclusive. Do que é exatamente? Ora, nós temos um problema sério de segurança hoje, que abrange o Distrito Federal, mas abrange especificamente a Ceilândia por ser a maior cidade. Nós estamos com o efetivo policial da Ceilândia menor do que a gente tinha na década de 80. Olha só. Aí a população cresceu e cresceu muito. Eu moro na QNP 18, né? Eu sempre brinco dizendo, mora 41 anos, na mesma casa, casado com a mesma mulher, né? E a Lindalva, inclusive, quero mandar um abraço para ela hoje, um beijo que ela está aniversariando hoje. Parabéns para ela, parabéns para vocês, juntos, né? 41 anos de casado, morando no mesmo lugar, na mesma casa, casado com a mesma mulher. E nunca tinha tido assalto na nossa rua. Olha só. Semana passada, faz uns 15 dias mais ou menos, uma moradora, minha vizinha, 9 horas da manhã, abriu a garagem, abriu o portão, quando ela saiu com o carro, estavam 2 elementos armados, tomaram o carro de assalto, 9 horas da manhã, né? Portanto, esse é o retrato do que é a segurança na Ceilândia hoje, mas
não é diferente do Distrito Federal como um todo. Aí eu procurei o comandante-geral da PM, Coronel Vasconcelos, que é um homem dedicado, uma pessoa correta, e ele falou a verdade para mim. Ele falou: deputado, nós estamos impotentes, porque o nosso efetivo não dá para cobrir o Distrito Federal hoje, e não dá mesmo. Portanto, é preciso que tenha uma luta muito grande, nós políticos, setor empresarial, os trabalhadores, a imprensa do Distrito Federal tem que estar nessa campanha, de aumento do efetivo. Que é uma questão nacional, né? Nacional, depende né? do Congresso Nacional para aumentar. O último aumento de efetivo que teve de maneira significativa foi quando eu era deputado federal, inclusive fui relator na Comissão do Trabalho. Né? Nunca mais teve. O que tem tido de lá para cá é aumento para preencher vagas de quem se aposentou ou de quem passou para outra reposição, carreira. Né? Reposição de peças. Não teve mais aumento do efetivo. E se você pegar a população que a gente tinha na década de 80 e que a gente tem hoje, nós praticamente triplicamos o Distrito Federal. Muito bem. Sem contar a questão do entorno, que é muito grave também. Também cria Inclusive, esse estudo que eu me referi aqui da questão hídrica, o INCRA da época pesquisou também e ficou apontado que o Distrito Federal e o entorno, se não fosse tomado medida, no futuro próximo, seria uma das áreas mais violentas do mundo. Não estou falando do Brasil, não, estou falando do mundo. É verdade. Tá? É verdade. Isso é grave, é muito grave a situação do Distrito Federal e do nosso entorno do Distrito Federal, que constantemente a gente chama de faixa de Gaza, né? Porque aí o governo do Distrito Federal não cuida, o governo de Goiás e de Minas não cuida e fica ali. São os órfãos do Estado, né? Exatamente. Assim. Deputado, eu estou vendo então que o senhor vai ter muito trabalho no ano que vem, né? Estou com disposição e com vontade de trabalhar. Né? Tá certo. Deputado, eu agradeço então a sua vinda aqui no programa mais uma vez e eu queria lhe desejar um feliz 2022. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, parabenizar pelo programa, né? Programa que já está durando aí tanto tempo. A toda a equipe de vocês aqui, a Ana Estamos trabalhando. de que me convidou, a você, Carlos, que está me entrevistando, e desejar um feliz 2022 para toda a população do Distrito Federal. Um 2022 sem pandemia e sem Bolsonaro. Muito bem. A edição do CB Poder de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um feliz ano novo, até a próxima e tchau!